Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma importante notícia sobre um setor muito específico do nosso índice FIX. Fundos imobiliários, existem alguns setores que a gente, como investidor, precisa estar bem integralizado, desde setores de tijolo, papéis e os FOF. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo tem em carteira algum fundo imobiliário FOF, que são fundos imobiliários que investem em fundos imobiliários. Existe uma crítica muito ferrenha contra esses tipos de ativos. Pessoas não gostam de investir nesse segmento pelo fato de que existe um preconceito, às vezes uma falta de vontade, não gostam e é respeitoso você ter a sua decisão. Eu, diferentemente dessas pessoas, tenho em minha carteira um único ativo desse segmento de FOF, que é o BCFF11. Esse tipo de ativo na minha carteira de investimentos é voltado mais para integralizar os meus investimentos, tentando deixar um pouco mais de rentabilidade na minha carteira. No entanto, eu venho percebendo que, com base na situação em que estamos passando, o BCFF11 vem sofrendo muito com relação aos seus rendimentos, a projeções, crescimento, tudo mais. Ele é um dos maiores ativos desse segmento, que é os FOF, e mesmo assim está passando por uma reestruturação. Com base nessas informações, o vídeo de hoje é voltado para o BCFF11 e sua mudança com relação à entrada em um novo tipo de segmento. O BCFF11 informou através de um comunicado um fato relevante aos seus cotistas, abrindo aí informações pertinentes a essa nova mudança. E como vocês sabem que aqui no canal você fica bem atualizado, eu vou trazer para vocês todos os detalhes desse comunicado. Vamos ler juntos, vamos tentar entender se vai melhorar ou vai piorar a questão do ativo e quais são as vantagens e desvantagens de você investir nesse novo fundo que está para nascer com base na integralização do BCFF11 com outro ativo. Então fica no vídeo que vai ser muito interessante, você vai gostar bastante e vai aprender muito. Sem mais delongas, roda a vinheta! É isso mesmo, pessoal. Sem muito arrudeios, a gente vai direto para a tela do meu computador, onde juntos vamos ler um pouco sobre esse comunicado e tentar entender juntos o que vai acontecer agora com o BCFF11. Lembro que BCFF11, um dos maiores ativos aí do setor de fundos imobiliários do segmento de FOFs, está começando a perceber, olhando ao seu redor, que não pode ficar na mesma. Não está conseguindo entregar a rentabilidade ao qual os cotistas merecem e querem. E isso já traz consigo uma consequência para os outros concorrentes do mesmo segmento, que é o FOF. Então, cuidado, sempre fiquem de olho nas notícias e verifiquem, porque se o seu ativo que você tem em carteira não está começando a se mexer mediante as situações que estão acontecendo no Brasil, no mundo e nos concorrentes deles, você precisa ter um alerta. O BCFF11 provavelmente será o pioneiro dos FOFs em começar a mexer com essa estratégia. Então, fique de olho. Você que não tem o BCFF11 e tem outro FOF, observe muito bem esse vídeo que pode agregar até a sua futura escolha de investimento. Vamos analisar, né, esse informe que foi enviado ao mercado. Assembleia Geral Extraordinária BCFF11. Então, o que acontece quando tem uma Assembleia Geral Extraordinária? É enviado ao mercado para os cotistas votarem em uma Assembleia Geral sobre uma mudança que pode acontecer
no ativo em questão. E aqui está o ciclo de voto. Então, você que quer votar ou que não votou ainda, você vai diretamente na área da B3 e realizar o seu voto. Então, vamos continuar. Ainda não votei e eu vou voltar depois eu mostro para vocês. Continuando aqui, aqui ele traz um pouco da palavra do gestor, o que ele fala, quais são as estratégias, o porquê. Aqui ele não deixa muito especificado, não. Eu li, achei interessante e o que eu quero mostrar para vocês é que ele está começando a reestruturar o conceito de FOFs, principalmente a BTG, que é a BTG Pactual. Então, vou pegar esse trecho aqui que eu achei muito interessante e vou ler para vocês, tá bom? Nessa linha, o BTG Pactual criou no último ano, o BTG Pactual Hedge Fund, que é o BTHF11, sob a mesma estrutura de gestão que o BCFF11, com um mandato mais versátil e moderno no último do que o último. Ambos, BCFF e BTHF, coexistem hoje muito bem, dividem cheques e otimizam o tempo da gestão. No entanto, ainda assim percebemos muitas sinergias e virtudes subaproveitadas, algo que, para um mercado de grande concorrência, não pode ser negligenciado. Então, como vocês conseguem perceber, nesse próprio texto aqui, ele já deixa claro que eles conseguiram perceber que tanto o BTHF11 quanto o BCFF11, mesmo sendo gerido pelo BTG Pactual, tem diferentes rentabilidades, retornos e que podem agregar um ao outro. E aí, com o decorrer da explicação, vocês vão entender o que, que vai acontecer aí. Pensando nisso, essa gestora dedicou os últimos meses em um profundo estudo de sinergias, suas estruturas e desdobramentos, cuja conclusão motivou a presente convocação das assembleias dos fundos. Então, para vocês entenderem, juntamos, fizemos as estratégias, pensamos, analisamos todos os relatórios, vimos que se a gente bolar uma estratégia para unir BTHF11, BCFF11 em um único ativo, voltado com a melhor entrega, com o maior portfólio, com a melhor rentabilidade, nós vamos ter mais resultados. E aí eles vão abrir a assembleia com base nessa estrutura. Mas calma, não tem só texto, tem muita informação que a gente vai analisar juntos. Entendemos que a união das forças é um movimento natural e demanda uma análise cuidadosa, cujas diretrizes serão, nesse momento, submetidas para aprovação dos cotistas de ambos os fundos. Sabemos que, devido à sua complexidade e impacto estrutural em ambas as estruturas, será necessário grande engajamento da base para suas aprovações. Ou seja, pessoal, vocês que são cotistas, nos ajudem a votar. Se vocês querem que isso aconteça, votem. Votem como positivo para que aconteça essa estrutura. Continuando, né? Mirando o quórum qualificado de 25%. Apesar deste grande desafio, entendemos que, com a medida transformadora para a gestão do veículo que nasce, traduzida em grandes frutos para os nossos cotistas, e assim se faz compensar todo o nosso esforço para tal engajamento. Ao longo desse presente material, entraremos mais a fundo na estratégia proposta, e é o objetivo do vídeo, eu mostrar para vocês o que vai acontecer a partir de agora? A Assembleia Geral Extraordinária do BCFF11 traz um cenário atual versus o fundo consolidado. Ou seja, ele pega os detalhes do BCFF11, os detalhes do BTHF11, fazem uma união e mostram como isso tem de resultado. Então, continuando aqui, ó, nós temos o BCFF11 com um mandato de aquisição de cotas FIIs e CRIs, essa é a estratégia do BCFF11, e a do BTHF11 é a aquisição de cotas FIIs, RR, aquisição de cotas de FIIs, CRIs, ativos reais e ações. Então, diferentemente do BCFF11, que só tem CRIs e FIIs em seu portfólio, o BTHF11 tem ativos reais e ações. O que são ativos reais, Orlaí? São fundos de tijolo, exemplo, galpões, centros, shoppings e investimento em ações.
Então ele tem um portfólio bem mais diversificado, podendo ter retornos maiores. Tá entendendo como funciona? Continuando, o IPO foi em janeiro de 2010 do BCFF11 com 10 emissões desde então e o do BTHF11 2023 em janeiro com 2 emissões desde então. Dados financeiros, o BCFF11 tem um patrimônio de 1.917 bilhões de reais, uma liquidez de 2,8 milhões por dia, 356 mil investidores, uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano. Vale salientar essa informação. A taxa de administração mais a gestão do BCFF11 é 1,25. Já o do BTHF11 passa a ser 1,15. Ah, olha aí, mas isso vai diminuir quando unir um ao outro e se tornar um único ativo? Talvez sim, porque a estratégia dessa alteração, dessa consolidação desses dois ativos e formar um só, é justamente trazer cenário positivo e resultados mais rentáveis para o acionista. Eu acredito sim, o cotista, eu acredito sim que verá sim uma redução na taxa de administração. Ele possui apenas 14 mil de investidores e possui um patrimônio de meio bilhão de reais. A carteira do ativo BCFF11, 49% de FIIs CRIs, 22% de escritório, 11% de logística, 6% de shoppings e 12% de outros. Já o do BTHF11, 59% de CRIs, 16% de FIIs, 9% ativo real, 4% em ações e 12% em outros. Então, nós temos aqui um fundo consolidado sendo formado através da união, né, que vai ser votada aí por todos nós cotistas do ativo, que vai ter como mandato a ampliação do leque de alocações e mais dinamismo. Dominância, vantagem competitiva, sendo o maior hedge fund do mercado. Pessoal, quando você vem entender o conceito de hedge fund, você começa a perceber como as gestoras integralizam a rentabilidade e trazem mais retorno para os seus cotistas. Então eu vou deixar na tela aí para vocês que são os fundos hedge fund. E por que é importante que você os conheça, especialmente se detém um patrimônio já robusto ou próximo da consolidação? Via de regra, podemos dizer que os hedge funds são um tipo de fundo de investimento que foca em estratégias complexas, falaremos mais sobre a seguir, e alavancadas para maximizar retornos e gerenciar riscos com o patrimônio dos seus cotistas. Basicamente, pessoal, o hedge fund ele pega todo o dinheiro dos cotistas, assim como um fundo imobiliário convencional, só que ele investe em mais diversidades. Ao invés de ser só em fundos imobiliários como o FOF, ele investe em terrenos, galpões, ações, CRIs. Ele tem uma diversidade bem maior e uma estratégia melhor para retornos, fazendo com que geralmente eles investem em diversos ativos em vários segmentos de mercado, como ações, moedas, títulos públicos, compra e venda de imóveis, artigos de luxo, derivativos, ativos digitais, vendas a descobertos, commodities, entre outros, e são geralmente direcionados a investidores qualificados acima de 1 milhão de investidos. E diferentemente dos fundos de investimentos tradicionais, os hedge funds também utilizam a alavancagem e técnicas avançadas para obter retornos acima da média de mercado. Então, pessoal, nós temos aí um risco. Obviamente, se o retorno é um pouco maior, o risco, consequentemente, acompanha esse retorno. Só que a estratégia muda. Você vê que o fundo começa a se mexer e os FOFs passam a não ser como eram antes, só investimentos no fundo imobiliário. Então, eu vou trazer um pouco mais da minha opinião durante o vídeo, mas a gente vai acompanhar mais esses resultados. Liquidez que estima-se no mercado do patamar do BCFF11 em um ambiente da B3. Então, eles querem ter uma liquidez após a consolidação desses dois ativos aqui, eles querem ter uma liquidez igual ou maior, né, do BCFF11, que é uma liquidez boa, mais de quase
quase 3 milhões de reais por dia. Os custos, redução imediata na taxa de administração mais gestão de 1,25% para 1,10% ao ano. Isso é ótimo, pessoal. Uma queda aí de 0,15% na taxa de administração para nós cotistas é muito bom. Então a gente sabe muito bem que o fundo, o resultado geral, eles querem trazer para o cotista. O foco é realmente alimentar mais ainda os nossos bolsos, né, como cotistas. E nós temos aqui uns pontos aqui, ó, aumento imediato e de rendimento na ordem de 11 a 16%. Pessoal, isso é incrível, né? Sabemos do risco, sabemos também, né, dos relatórios que vão vir durante os dias que se seguem. Tem mais explicações aí. Ganho de capital imediato com a troca na cota patrimonial. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho como vai acontecer esse ganho de capital, né? Vocês vão entender. Potencial valorização adicional, acompanhando a apreciação do dividendo. Então, além de o aumento imediato no rendimento, nós vamos ter ganho de capital e ainda o potencial de valorização adicional com o rendimento sendo acompanhado. A operação da emissão do BTHF para a compra da carteira do BCFF como consequente liquidação do BCFF. Então, o que é que vai acontecer? O BCFF é maior, óbvio, pelos números que vocês já viram, e o BTHF é menor. No entanto, o que é que vai acontecer? O BTHF que vai comprar o BCFF, fazendo com que ele se torne um único ativo. Então, isso o que é que vai acontecer? Lá na corretora, muitas corretoras que vêm apresentando alguns problemas com relação a isso, não vou dizer o nome aqui, né, com relação à transição de fundos, a compra e venda, a movimentações, a dividendos. Graças a Deus, a minha corretora que eu invisto não tem esses problemas. E se tiver, tenho certeza que eles resolvem na mesma hora. Então, o que, que vai acontecer? O BCFF11 vai ser comprado pelo BTHF11. Esse desenho ilustra muito bem o que, que vai acontecer. FOF de maior liquidez na B3, que é o BCFF11, Hedge Fund negociado na CETIP, então o que é o BTHF. A emissão de cotas do BTHF vai ser feita, aí o BCFF11 recebe os ativos do BTHF11, né? O BTHF11 recebe os ativos do BCFF11 e o BCFF11 recebe as cotas do BTHF11, tornando assim, após a integralização, um ativo BTHF11 com o BCFF11 dentro dele. E a consolidação vai ser o quê? Um ativo nascendo BTHF11 com os ativos do BCFF11, que vai passar a ser feito na listagem da B3. Então, a estratégia a ser consolidada com o BTHF11 sendo negociado na B3. O BCFF11 entrega suas cotas ao BTHF11 para o cotista e é liquidado. Então, não vai existir mais, após essa integralização, o ativo BCFF11. As cotas, quando você digitar lá BCFF11, não vai existir mais. Vai passar a ser BTHF11. O trade-off, resumo para o cotista. Então, essa aqui é a projeção do que pode acontecer com os resultados do que vem a ser seguindo depois da consolidação da estratégia ao qual o BTHF11 quer se tornar. Então, a gente vai ler todas essas projeções. Vamos lá. O rendimento vai ser aumento imediato, eu vou até pegar essa partezinha aqui, vai ter um aumento imediato do rendimento deles. Aumento imediato do rendimento, potencialmente entre 11% a 16%, por meio do destravo do valor de cotas e da combinação dos portfólios e estratégias de investimento. Então, eram dois ativos, vão se tornar um só e vão somar e repassar a rentabilidade para os cotistas. Por isso que estão prevendo, não estão afirmando, estão prevendo uma rentabilidade possível aí de 11% a 16%. Capital, ganho de capital imediato. O ganho de capital imediato é de 12%, que é sobre o valor patrimonial. Eu vou mostrar para vocês como vai acontecer isso. Venda dos ativos da carteira no valor patrimonial. Hoje o fundo negocia ao mercado com desconto de 10,03.
é o desconto que o BCFF11 tem. O BCFF11 é negociado na B3 com um PVP de 0,9, ou seja, ele tem 10% de desconto aí no seu preço sobre o valor patrimonial. Por isso que eles já prevêem que quando houver a integralização, haverá um lucro em cima da cotação, porque o BCFF11 vai ser comprado de acordo com o seu valor patrimonial e não de acordo com o seu PVP, que está descontado, entendeu? Valorização. Valorização da cota. Cota tende a acompanhar a apreciação do dividendo distribuído, assumindo precificação estável e o crescimento e o acréscimo do dividendo mensal. Potencial aumento de 22% aí na valorização da cota. Só estou vendo aqui até agora, né, resultados positivos. Custos. Redução imediata nos custos, redução da taxa de administração mais a gestão, que tanto falam que um FOF é um tipo de ativo que você tem em carteira que você paga a taxa de administração duas vezes. Você paga em cima do FOF e paga em cima dos fundos que ele investe. E isso é verdade. É por isso que eu tenho só um e escolhi o BCFF11 para ser o meu ativo há um tempo atrás, que eu vou mostrar para vocês também. Dinamismo. Ampliação do mandato. Ampliação do mandato do BCFF11 implica em um aumento de escopo e melhor competitividade. Fundo evolui conforme mercado, com maior agilidade para desinvestir de posições menos estratégicas. É exatamente isso que tanto nós falamos. Né? O BCFF11 e também os FOFs sofrem muito por conta de terem em carteira fundos de investimento como HCTR11, DEVA11, TORD11, para tentar forçar, na época em que pagavam tanto de dividendos, um retorno maior para os seus acionistas, sendo investidor de FOF. Então, hoje, com essa ampliação do mandato e tendo mais dinamismo, eles vão conseguir reestruturar, se desfazendo de ativos que não trazem tanto retorno e só sugam, né? Deixam o fundo um pouco mais negativo. Visibilidade maior do mercado. Isso aqui chama muita atenção, né? Fundo se consolida como o maior dentre os pares. Importante vantagem competitiva, o patrimônio líquido passa a ser de 2,4 bilhões de reais. Top 5 FIIs em número de cotistas, mais de 370 mil investidores. Vai passar a ser top 5 um fundo imobiliário BTHF11 aí após a consolidação com o BCFF11. Liquidez. Manutenção da liquidez. BCFF11 já é referência dentre os pares de liquidez no mercado. Liquidez média diária de 2,8 milhões de reais, sendo o FOF mais líquido do mercado. Atualmente aí nós temos as projeções positivas para essa consolidação. A cota patrimonial hoje do BCFF11 é de R$ 9,37, tá bom? A do BTHF11 é de R$ 10,09. O valor de patrimônio líquido do BCFF11 é de 1,8 bilhões. Já o do BTHF11 é quase 600 milhões de reais. Relação da troca vai ser totalmente feita troca em relação ao patrimônio. Então, vamos somar esses dois ativos para se tornar um só. Então, o fundo consolidado, após essa soma de patrimônio, vai haver a cota patrimonial fixa R$ 10,09. O patrimônio líquido vai passar a ser 2,4 bilhões de reais. O cotista que possui 100 cotas do BCFF11 recebe 92 cotas do BTHF11. Então, essa é a conta que vai ser feita, né? Essa contazinha aqui, com essa fórmula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é em porcentagem. Então, para vocês entenderem, vai ser basicamente 92,89%. Você vai fazer a conta do seguinte. Vou dar um exemplo numa calculadora aqui. Digamos que você tenha 57 cotas do BCFF11. Então, você vai adicionar 92,89% e você vai passar a ter aí 52 cotas, quase 53 cotas do BTHF11. Entendeu? Então a porcentagem é essa. Você vai pegar a quantidade de cotas que você tem, vai adicionar mais 92,89% e com base nesse resultado você vai ver aí a quantidade de cotas que você vai passar a ter do BTHF11.
HF11, que vai ser basicamente aí o valor de cota patrimonial 10,09. Se você tem um preço médio do BCFF11 de R$ 8,20 e você tem 30 cotas, você tem R$ 246 de valor investido no BCFF11. Agora, se você vai fazer a conta de 30 cotas mais 92,89%, você vai passar a ter 27 cotas, correto? Do BTHF11, beleza. 27 cotas vezes o valor de patrimônio que vai passar a ser feito do BTHF11, 10,09. Você vai passar a ter R$ 272, uma diferença aí de R$ 40 de um para o outro, ou seja, vai ser acrescida a você. Só que o que eu quero deixar claro para vocês, quando acontecer essa negociação na B3, que for votado, que for dado aprovado, que a proposta entrar em trâmite, que começar a fazer a integralização, no primeiro dia que o BTHF11 passar a ser negociado na B3, vai haver o trade, né? O chamado trade, vai haver as negociações, as pessoas vão vender, vão comprar, vai haver as negociações e, consequentemente, essa cota inicial, que seria do valor patrimonial de R$ 10,09, vai passar a ser menor, maior, vai variar. E aí, quem sabe, até pode acompanhar o valor de cota antigo do BCFF11. Então, fique de olho, olhem, avaliem bem o futuro que pode acontecer de acordo com as datas. E aqui no canal você vai ficar bem informado com base nessas projeções. Então aqui, pessoal, a gente já, com base nas explicações que eu passei, né, aqui mostra bastante o que é. Antes, né, era 8,40, vai passar a ser 10,09. A cota patrimonial era 9,37, vai passar a ser 10,09. Então ele vai iniciar todos. As cotas eram 100, vai passar a ser 92. E o dividend yield era 9,3, vai passar a ser 10,6 a 11,2. Então, essa é a mudança, né, que vai acontecer no BCFF11 para o BTHF11. Como eu já tenho cotas do BCFF11 e a minha opinião, claro, que eu não quero influenciar vocês, eu estou trazendo conteúdo de caráter educativo, mas eu tenho a obrigação de trazer transparência nas minhas decisões para vocês que acompanham a minha trajetória aqui no YouTube da minha carteira de investimentos. Vou aumentar um pouco mais de posição na minha carteira do BCFF11, para quando houver essa integralização, eu possuir mais cotas do BTHF11. E junto com vocês a gente vai acompanhar aqui o meu investimento que eu vou fazer agora. Vou comprar agora mais 31 cotas, que atualmente ainda está sendo negociado, né, com o BCFF11, vocês estão vendo aqui. Vou comprar mais algumas cotinhas dele. Vou comprar aí, acho que 31 cotas. 31 cotas para que eu feche as minhas 100. Eu tenho 69 cotas atualmente. Vou comprar 31 cotas junto com vocês. Confirmar investimento, ordem compra enviada com sucesso, ir para meus investimentos. Agora a gente vai procurar para ver se foi efetivado. Ordem totalmente executada, pessoal. Compra feita aí de 31 cotas do BCFF11. Eu estou aqui na minha gerenciadora de carteira, que é o MyProfit. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos detalhes sobre o BCFF11. Eu tenho 69 cotas, né? Agora comprei mais 31 cotas, né, recentemente, que eu vivo com vocês aqui. Então, fechei minhas 100 cotinhas dele. Continuando aqui, o meu preço médio é R$ 8,88 e o preço dele está 8,47. Baixei um pouco mais o meu preço médio. Daqui a pouco eu vou lançar essas 31 cotas que eu comprei. Aqui foi os rendimentos e para vocês verem como a gente fala muito sobre o conceito de hedge fund e o FOF. Olha o retorno que eu tive com relação ao BCFF11, 0,79, 0,77, 0,77 por mês. O meu yielding cost está aí bem baixo, né? Que deveria ser o quê? 0,9, 0,8, 0,79, alguma coisa assim. 2 meses apenas eu bati acima de 8. Então, a gente fica aí à mercê de um fundo imobiliário que a gente escolhe. Às vezes,
não estrategicamente da forma correta. Mas o BCFF11, eu tenho um apreço por ele, porque desde a primeira compra que eu fiz, quando eu comprei lá em 2023, em dezembro, minha primeira compra, eu tenho um apreço por ele, gosto muito dele, não vou abrir mão dele e fico muito feliz pela gestora, pela decisão da gestora em começar a ver que aquele mercado tão diferente, que veio para movimentar mais, é um mercado que não tem tantos resultados e, eventualmente, de acordo com os números e indicadores, ia acabar sofrendo muito, eles começaram a se movimentar diferente, trazendo um conceito de hedge fund. Eu gosto, particularmente a minha carteira tem uma abertura muito boa para que aconteça isso, e eu aceito e vou voltar como positivo. Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, peço que se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha para mais vídeos como esse. Foi um vídeo um pouco longo, mas acredito que tenha sido muito informativo e tenha tirado muitas dúvidas de vocês que são cotistas do BCFF11 e que não são cotistas que querem aprender um pouco mais. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.